A Farmácia Ana Terra apresenta Momento Saúde. Momento Saúde. Dicas, prevenções, cuidados, bem-estar e prestação de serviços. Momento Saúde. Aqui na Rádio da Família. Luiz Alberto já em nossos estúdios. Luiz, um bom dia mais uma vez, muito bem-vindo ao nosso espaço. Bom dia, Renato, bom dia a todos, muito bom estar aqui de novo. Luiz, a semana passada nós recebemos a Ana Cláudia aqui batendo um papo com a gente e durante o nosso papo a Mariana do bairro São Judas nos enviou uma pergunta a respeito de verrugas, né? E a gente pensou, ao invés de responder a pergunta da Mariana, por que não fazer um programa voltado para este tema, né? Já que muitas pessoas realmente sofrem aí com o problema das verrugas, né? Então, hoje nós vamos falar a respeito deste assunto, a respeito deste tema. E para a gente começar, o que são as verrugas, o Luiz? O que causa essas bolinhas, né, que vão aparecendo aí pelo corpo e que incomoda tanta gente? Essas bolinhas que às vezes ficam feinhas, às vezes ficam doloridas, e as pessoas sempre... Ninguém gosta e ninguém quer, né? Nossa, sempre indesejadas. Sempre. Renata, elas são causadas pelo papiloma vírus. Então ela é viral, comparando a grosso modo, é como se fosse um herpes, só que um pouquinho mais chato de sumir, né? Às vezes não consegue sumir, tá? Então são pequenas tumorações, né, que formam aquelas bolinhas, outras vezes elas são mais compridinhas, outras vezes são mais molinhas, outras mais duras, na pele, né? Elas estão ligadas a diversos tipos de causa, desde por relacionamento sexual, né, quando dá algumas mais sérias, algumas coisas nas regiões genitais, desde por objetos infectados por outras pessoas, por ser um vírus, né? Por inoculação, o que é isso? A gente mesmo pode, por exemplo, ter coçado uma outra verruga ou ferido uma outra e passado a mão em outra lesão e o vírus entrar naquele pequeno ferimento e muitas vezes ali pode surgir outras. Muitas vezes a gente vê, principalmente em adolescentes e crianças, quando aparecem vários nos dedos assim, e é sempre porque eles ficam cutucando elas e ficam ferindo as outras regiões e aí vai aparecendo as outras do lado uma da outra. Então quando nossas vós falavam assim, não cutuca que vai aparecer, então esse era um dos mitos que são verdades. Então elas podem aparecer mais durante a adolescência? São vários tipos, né? Umas quando as pessoas são mais velhas um pouco, outras devido a alguns descuidos na hora de relacionamento, e outras dependendo da idade, outras que aparecem também quando são mais crianças. Então, são vários tipos que aparecem de diferentes formas e podem também aparecer em diferentes épocas. Sim. Tá? E quais são as áreas do corpo onde elas aparecem mais? Geralmente, aparece mais na face ou na região plantar, tipo o dedo, aquela que confunde, como a gente fala, que é um olho de peixe, porque ela tem uma bolinha no meio, costuma dar no pé, essas são doloridas, porque com o peso da pessoa elas costumam apertar em alguma coisa e elas acabam doloridas. Normalmente as outras você não sente nada, são verrugas, umas são mais ásperas, umas que sempre aparecem nas idosas assim, são umas fininhas que parecem um fiozinho que está saindo da pele. Essa aparece mais quando as pessoas são mais uma idade um pouco mais avançada. Então elas podem aparecer em diferentes partes do corpo. Na região genital elas parecem tipo uma couve-flor e muitas vezes elas começam a crescer formando uma linha. Essas são as mais perigosas, Renata, devem ser cuidadas com bastante rapidez. Sim. Que podem acabar se transformando em tumores malignos, tá? Por isso a necessidade, muitas vezes, da mulher fazer o Papa Nicolau de forma constante, em alguns períodos, para poder ficar verificando. E para poder o preventivo. Sim. As outras não tem muito o que prevenir, às vezes aparece, quanto menor você for fazer retirada, mais fácil vai ser. Você está dizendo aí, né, que elas podem aparecer em diversas épocas e são verrugas de vários tipos também. Tem como você classificar elas aqui pra gente? Eu vou falar alguns nomes, mas assim, a gente explicar mais a característica de cada um para ver se o nosso ouvinte ele identifica um pouco melhor. As vulvares é a mais comum. É aquela mais durinha, áspera, que sempre aparece no dedo,
na mão, muitas vezes aparece na face, mas ela é aquela mais durinha, aquela mais áspera, que parece a florzinha da couve-flor mesmo, tá? Essa é a mais comum, ela é apresentada sempre em região que tem mais atrito, no caso, igual eu falei, dedo, cotovelo, os joelhos. Joelhos, aonde são mais ásperas, assim, essa região que tem mais contato. Então, normalmente, pelos ferimentos mesmo dessa região, muitas vezes porque a pele fica ressecada, fica mais susceptível, né? Mais fácil, em pegar esse tipo de vírus e aparecer isso. Sim. Essas foi quando eu te falei que aparece mais na adolescência. É onde que... Inclusive eu tive muitas na minha adolescência. Depois, graças a Deus, sumiu tudo. Normalmente, isso que eu ia falar, normalmente elas somem com o tempo, mas muitas vezes as pessoas não têm paciência e fazem a retirada, ou por via cirúrgica ou via cauterização química mesmo, que é aqueles ácidozinhos que a gente passava e fica branquinho. Daquela queimadinha que a gente fala, né? Na verruga. Aquela ardidinha, mas logo ela some. As planas elas são umas que parecem uma pápulazinha. Ela não é áspera, ela é mais molinha. Então muitas vezes a gente confunde achando que é alguma coisa que a nossa pele deu algum defeitinho, apareceu aquela verruguinha molinha e ela é mais lisinha. E ela surge mais ou menos, essa é só na face que aparece. Então, a gente às vezes fica com ela muito tempo, demora até perceber que aparecer. Às vezes a gente até pensa que é uma espinha que tá interna que está aparecendo ali. Depois ela fica mais durinha. Então a gente já percebe que não é, que é uma verruguinha também. As plantares, né, que eu falei, que dá no pé, essas são confundidas com os calos. Muitas vezes as pessoas acham que é calo e fica raspando, tá. Renata. Aí é onde ela vai crescendo. Quanto mais você raspa ela, mais ela vai crescendo. E normalmente elas crescem muito e ficam mais complicadas porque as pessoas fazem esse tipo de coisa achando que é um calo. Mas aí nesse caso, como é que a pessoa consegue diferenciar? Se é uma verruga ou se é um calo? Normalmente ela tem, igual que eu te falei, ela tem aquele pontinho escuro no meio. O pessoal fala que é olho de peixe. Sim. Na verdade, hoje ele é classificado como olho de peixe por nome popular, né? Mas é uma verruga. Se você ficar cutucando e ficar passando aquelas lixas, aquelas coisas, elas vão aumentar de tamanho e vão ficar cada vez mais doloridas. Aí, normalmente, a gente o melhor é procurar o dermatologista para uma retirada, para que a pessoa, o incômodo seja bem menor do que ficar fazendo o tratamento com ácidos, outras coisas, porque é mais complicado um pouco e é dolorido. Tá ok. Aquelas filiformes, que foi o que eu te falei, que é aquelas fininhas, muitas vezes a gente acha, fala assim, ela parece até um pelinho que tá ali, uma pelinha. Ela é bem molinha e muitas vezes as pessoas puxam ela com pinça ou ficam cortando ela. Então não vai resolver muito não, você vai ficar puxando e cortando, ela vai ficar crescendo muitas vezes ali. Alertando, Renato, que toda vez que faz isso, elas podem se multiplicar. Ou ela pode infeccionar muitas vezes que você usa algum objeto que esteja enferrujado ou alguma coisa que esteja contaminada, porque normalmente as pessoas não fazem esse tipo de sanitização e aí essa pode virar uma infecção um pouco maior, tá? Aí às vezes virou uma infecção até bacteriana, forma pulsos, essas outras coisas. E as verrugas genitais, essa, como a gente estava falando, elas são as mais perigosas, né? Elas são precursores de tumores malignos, então elas são normalmente transmitidas por relacionamento sexual, e essas que devem ser feito um tratamento um pouco rápido, tá? Então sempre que aparecer, elas têm elas são mais finas, não muito grossas, mais molinhas e parecendo, igual eu falei, uma couve-flor também. Ao contrário da outra, essa ela é mais molinha. Então sempre que aparecer isso na região genital, na região do pênis, principalmente na parte de baixo, os homens aí correr atrás, porque ela é precursora de malignos, tumores malignos. Até porque as mulheres, elas têm aí um hábito maior de ir ao médico, né? Geralmente as mulheres fazem aí o exame de rotina, fazem o Papa Nicolau, fazem um check-up pelo menos uma vez por ano.
os homens já são mais resistentes a procurar um médico, né? São totalmente, Renata. O preventivo masculino, ele é muito falho, né? E a proporção deveria ser igual, né? Bem igual ao da mulher. Pelo menos uma vez no ano seria bom, né? Fazer um... Hoje existem várias terapias, né, de preventivo que as mulheres já fazem há muitos anos. A gente pode observar que hoje a qualidade de vida das mulheres em relação aos homens são melhores. Elas têm uma extensão de vida um pouco maior que a dos homens. Existem terapias de reposição hormonal hoje para homem e muitas vezes há essa resistência em relação a isso, né, porque eles são os bombons, né? Sim, sim. E se recusam a fazer esse tipo de coisa. Câncer de próstata, hoje tem uma maior conscientização pela quantidade de mortes. Então, a gente, igual fala assim, quando meu avô falava assim, quando o negócio tá feio pelo lado ali, né, aí a pessoa começa a correr atrás. Então, que os homens também são mais medrosos. Então, quando começa a ver esse tipo de coisa para doença, sempre eles correm mais atrás. Mas sempre corre na hora errada. Mas você está falando aí, né? Realmente, assim, as mulheres, elas têm uma expectativa de vida maior, né? E essa prevenção, a gente vê nisso, né? Que realmente, mas não tem nada a ver. Claro que tem, né? Tudo a pessoa a ver, que a prevenção ainda é o melhor remédio, né? Aí as pessoas falam assim, mas as mulheres parecem que vivem mais que os homens. Não parece. Vivem por quê? Se previnem, se cuidam mais, né? Então, os homens é preciso. Aí está na hora de mudar essa cultura, de mudar aí esse pensamento de que é sim importante, né? Os homens também aí se prevenirem, né? Fazer aí o exame, o check-up pelo menos uma vez no ano, porque às vezes são coisas simples, né? Como essa que a gente está falando, pareceu uma verruguinha. De repente pode ser detectado aí no exame de rotina, e tudo que é detectado no começo é muito mais fácil, né, Luiz? A detecção desse tipo de coisa, no caso da verruga do genital, ela é feita de forma clínica mesmo. Você vai no consultório, o médico vai fazer a avaliação, vai avaliar uma necessidade de um outro procedimento a mais ou não, e já tratar, Renata. Senão fica complicado, depois vai querer... não vou no médico porque estou com vergonha do que apareceu esse tipo de coisa. O futuro depois vai ser de qualquer forma, ele vai ter que ir depois, né? É isso que tem que ter a mentalidade, pensar nisso aí. É um tipo de coisa que não vai escapar. Ou ele vai da forma mais legalzinha, né? Ainda menos dolorosa, menos traumática. Ou no final vai ser bem traumático o tratamento. Então, são anomalias que a gente tem que observar. A gente conhece o corpo da gente, a gente pelo menos tem a obrigação de conhecer o nosso corpo mais do que qualquer pessoa. Então, qualquer outro tipo de anormalidade, a gente tem que procurar um médico com antecedência. Você falou, o preventivo ele é o melhor remédio e o mais barato. E o menos doloroso também. E o menos doloroso. Então, a gente tem que estar correndo, tem que estar fazendo as coisas com um pouco de antecedência quando aparece alguns tipos de anomalia que a gente sabe que o nosso corpo está avisando. É a máquina mais perfeita até hoje feita. Ele manda os sinais, né? E a gente tem que saber ler os sinais do nosso corpo, né? A gente... Dores de cabeça, tenho dor de cabeça direto. Não, você não tem dor de cabeça direto. Porque seu corpo quer ter dor de cabeça direto. Porque a cabeça resolveu doer do nada. Então sempre tem as suas são vários sintomas que o corpo emite, vários sinais. Fala assim, meu filho, acorda, né? Sim, tô precisando de um socorro. Mas infelizmente a gente sabe que ainda é hábito. É o que eu falo, é preciso mudar, né? Preciso mudar essa mentalidade. Luiz, as verrugas, por serem aí um tipo de vírus, né? Uhum. Elas podem ser transmitidas, podem ser contagiosas? Sim, por exemplo, as genitais, né, são transmitidas pelo contato sexual, por ferimentos na hora desse contato, elas podem estar sendo transmitidas. As outras também da mesma forma, Renata. Muitas vezes as pessoas falam assim, não vou encostar naquela região lá. Aquela região não tem problema nenhum. Muitas vezes são por ferimentos ou por contatos que algumas são transmitidas. Mas nada assim que você viu uma pessoa com verruga, não chega perto de mim. Então, não é nada disso. Não oferece esse risco. Você não vai ter esse grande risco. Então, elas são transmitidas, principalmente as genitais, pelos contatos sexuais, e a prevenção nesse caso é super recomendada. Certo. E no caso do tratamento, qual é o tratamento mais comum? O mais comum é a retirada física.
por meio ou cirúrgico, né, ou por o médico faz a retirada via consultório, lá alguma coisa, ou por cauterização química. O que é isso? Por queima por algum produto químico. São os ácidozinhos lá que a gente passa, às vezes arde, ou às vezes no consultório eles fazem uma queima com produtos por temperatura, por gelo, alguma coisa lá. Então é a cauterização ou a retirada por via cirúrgica são os mais comuns, tá? Existem homeopatias hoje também que fazem esse tipo de tratamento bem legal. É mais a longo prazo, mas que é a tintura de tuia e a tuia da homeopatia, que é bem legal, principalmente em regiões mais sensíveis. Às vezes aparece na face, perde o olho, alguma coisa. É a mais a longo prazo, mas é muito interessante, o resultado é muito bom. Mas sempre a avaliação do médico para a gente avaliar o tipo de lesão que é para que esse tratamento seja feito de forma mais adequada. Você está falando aí, né, dessa da face. Eu vou aproveitar aqui e fazer a pergunta então, que a Mariana nos fez na semana passada. Ela disse que tem uma verruga no rosto. E aí quer saber se ela pode usar, se tem algum medicamento para eliminar essa verruga. No caso primeiro ela tem que avaliar qual que é o tipo dela, né? Porque na face a gente tem desde essa fininha, aquela mais grossinha, ou aquela as planas, né? Normalmente o tratamento é o mesmo. Ou vai ser por cauterização, aí no consultório o médico vai fazer esse tipo de cauterização, ou via homeopática, que tem a tuia, a tintura de tuia, que é normalmente a que eu prefiro mais, mas a avaliação do médico ela é necessária para a avaliação do tipo de tratamento. Do tipo de tratamento mais adequado, de acordo com o tipo de verruga que está na face dela. Temos 3 tipos que podem ser, mas nenhum dos 3 tipos são sérios, mas é estético mesmo. Sim. A retirada a pessoa dela. que tem uma verruga ali, se não está incomodando, não tem problema ela deixar. Nenhum. Mas é mais estético, né? A maioria das pessoas retiram ela por forma estética, né? E realmente tem gente que não se importa. Não é agradável. Né? Dependendo fica de onde com ela sai, ali, né? e com o tempo ela vai sumir. Muitas vezes essas na face, quando as pessoas são mais velhas um pouco, elas demoram bem mais para sumir. Mas aquelas, igual você falou que tinha quando era criança, Sim. alguma coisa, elas costumam sumir de forma natural e depois não aparece mais. Tá certo. A Lourdes, que nos ouve na Vila Formosa, ela está dizendo aqui que o esposo tem uma verruga na região da barriga. E é uma verruga a mais molinha, né? E ela não é grudada inteiramente na pele. Né? Fica uma parte aí meio solta, né? E ela quer saber se pode deixar, não tem problema nenhum, ou se ela deve procurar um médico. É estético, como eu te falei. Essa dele é a filiforme, que é aquela que ela é grudada numa parte mais fina e ela vai crescendo na parte mais acima. Também é estético. Pode ser retirado pelo médico lá no consultório ou passar um ácidozinho que o médico mesmo já receita e retira. Ela, como tu disse, não tem nenhuma consequência não, mas se desejar um tratamento estético, é a retirada mesmo, via química ou via cauterização. Certo. Então, se não quiser tirar aí, o maridão, né, da dona Lourdes, pode deixar a verruga aí, não tem problema nenhum. São 8h27. Luiz, então, para a gente já finalizar aqui o nosso programa, para quem tem aí as suas verrugas, né, depois de tudo que a gente disse, quais são as recomendações? Porque tem gente que tem a verruga e a gente estava falando, às vezes a pessoa tem mania de ficar cutucando ali e usa de outras formas. Mas eu não vou no médico por causa de uma verruga dessa, né? Mas eu não quero a verruga aqui também. E aí a pessoa tenta utilizar os seus próprios métodos, né? Então, quais são as recomendações para esses curiosos, né, que ficam lá cutucando a verruga? Os doutores, né, de casa. Os autodoutores, Os autodoutores que ficam cutucando e ficam tentando fazer a retirada via canivete, porque a gente via muito pessoal do sítio de roça fazendo essas coisas. Ou fazendo lixo, ou passando, não devem ser feitos. O ferimento dela pode trazer infecções, além aí bacterianas, muitas vezes, onde forma pus, outras coisas. Ou ela mesmo, se ferindo outras regiões, como eu disse, ela é vírus, ela pode pular uma do lado da outra, aí vai aumentando a quantidade delas. Então a melhor coisa é procurar um médico, fazer uma avaliação, se deseja retirar, se está incomodando, faça do jeito mais correto. A questão de fazer autocirurgia em casa não vai ser o melhor caso. Na região dos pés, as plantares como as mais doloridas, é como a gente está falando. Muitas vezes as pessoas confundem com calo. Por isso o diagnóstico do médico é fundamental no dermatologista nessa hora,
para que isso não se transforme num incômodo muito maior do que já na hora que já tá? Então muitas vezes as pessoas tratam de forma muito equivocada e isso vai só piorar e o incômodo acaba aumentando. Então o diagnóstico médico, Renata, e o procedimento da forma correta, ele é o ideal para evitar transtornos futuros. Aí senão aquela verruguinha vai virar uma coisa muito maior, vai crescer, aí complica. É o que a gente está dizendo, né? De uma coisa simples, de repente, pode se complicar se não for feito da maneira correta. Luiz, mais uma vez quero agradecer pela sua presença, pela sua participação aqui no nosso programa, sempre trazendo as dicas de saúde, né? Falando de alguns temas importantes, e eu quero aproveitar você que nos acompanha, você que toda terça-feira, né, fica perto aí do seu rádio, do seu computador, acompanhando o Momento Saúde. Se você também quiser aí sugerir os nossos próximos temas, você pode ficar à vontade para ligar aqui para o nosso telefone, para procurar o pessoal lá da Farmácia na Terra também e deixar a sua sugestão para a gente trazer esses temas aqui nos nossos próximos programas. Então, muito obrigada, Luiz, um bom dia para você e a gente se encontra na próxima oportunidade, se Deus quiser. Bom dia, Renata. Boa semana para todos, boa semana de trabalho e um grande abraço. Muito obrigada. Outro para você. Momento Saúde de volta na próxima terça-feira. Você ouviu na Rádio da Família. Momento Saúde. Momento Saúde. Um programa com a responsabilidade social da Farmácia Ana Terra.